Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, terça-feira, nossa reflexão está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Então, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. E ele diz o seguinte: quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Amém. Bom, meus queridos, que parece uma coisa óbvia, né? Mas é bem direto, né? Sem rodeios, né? Ou seja, quem afirma, quem declara que é íntimo de Deus, que sou filho de Deus, Deus é o meu Pai, eu estou assim conectado com Deus, quem declara isso tem que levar uma vida condizente com isso, né? Ou seja, se eu declaro que eu sou filho de Deus, eu tenho que levar uma vida que demonstre, né, que realmente eu seja filho de Deus. E para eu ser filho de Deus, eu tenho que viver como Jesus viveu. Então é como João diz aqui, né? Quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Jesus, né? Ele veio, esteve aqui no meio de nós para nos ensinar, né? Então Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Não tem outra maneira de chegarmos ao Pai se não for através dele, Jesus. Então, se eu declaro que eu sou filho de Deus, se eu declaro que eu sou íntimo de Deus, se eu declaro, né, que eu estou conectado com Deus 24 horas por dia, né, que Deus faz, que Deus me conduz, que Deus me abraça, que Deus guia os meus passos, eu tenho, né, que não apenas declarar, mas eu tenho que fazer jus a essa declaração, né? Eu tenho que levar uma vida igual Jesus levou. É difícil, José? É difícil, sim, muito difícil. É impossível, José? Não, não é impossível. Impossível não é. A gente, primeiro, nós temos que querer, né? Então, eu quero levar uma vida como Jesus levou. Eu quero colocar em prática tudo que Jesus ensinou, né? É difícil, é difícil, né? Realmente é difícil no mundo de hoje, é difícil com tantas informações aí com a internet, né? Hoje dominando as informações é, elas se espalham assim em segundos, então informações erradas, informações falsas, né, cheio de fake news, cheio de coisas erradas, né, os valores totalmente invertidos. Então fica difícil, né? Fica mais difícil ainda a gente conseguir levar uma vida reta, uma vida plena, uma vida santa, né? Levar uma vida na santidade. E o que é levar uma vida na santidade, né? O que é ser santo? É levar uma vida pleiteada pelos ensinamentos de Deus, pelos mandamentos de Deus, pelos desejos de Deus. Então Deus, ele nos ensina através da Bíblia, ele nos ensina como ele quer que a gente se comporte, como ele quer que a gente viva, né? Ele nos ensina a mantermos a aliança, né, com ele. E para isso nós temos que seguir os ensinamentos dele. Nós temos que entender a palavra dele, colocar em prática e viver dessa maneira. É assim que Jesus nos ensinou. Então, queridos, não adianta só declarar, né, da boca para fora: ah, eu sou filho de Deus, eu amo a Deus, Deus é tudo na minha vida, ótimo, lindo, mas você faz isso, você diz isso só da boca para fora ou você vive isso, né? Você é filho de Deus na teoria somente ou na prática, né? É muito mais importante ser filho de Deus na prática, né? Na teoria
é fácil na teoria, como eu digo aqui algumas vezes, ler a Bíblia, ter a Bíblia, né, e saber a Bíblia de frente para trás e trás para frente, né, é muito mais fácil do que praticar a Bíblia, né? Então, praticar a Bíblia, isso sim, né? Praticando a Bíblia, daí sim que nós vamos ser identificados como filhos de Deus, né? Vivendo a Bíblia 24 horas por dia, vivendo os ensinamentos de Deus 24 horas por dia. É difícil, de novo, né? É difícil sim, mas não é impossível, não é impossível. Nesse mundo de hoje, né, com essas loucuras de hoje, torna-se mais difícil, mas não é impossível, né? Não é impossível. Não estou dizendo, queridos, com isso que eu levo uma vida 100% plena, 100%, que eu não tenho aí as minhas preocupações, muitas vezes, as minhas desilusões. Tenho, porque eu vivo aqui, nós vivemos aqui, né, nesse mundo terreno ainda, né, vivemos aqui ainda. Então, de vez em quando, a gente se pega aí, às vezes chateado, às vezes apreensivo, quando a gente está com os pensamentos meio ruins, mas são coisas passageiras, né? De repente a gente já, opa, peraí, né? Esse não é o caminho, né? Não é assim que eu agrado a Deus, né? Não, então, daí a gente já muda, o sorriso já volta, o entusiasmo já preenche a alma de novo e vamos para frente, né? Não vamos desistir jamais, né? Deus não quer que eu desista, pelo contrário, então a gente insiste, a gente persiste, a gente não desiste. Por quê? Porque sabemos que isso, né, agrada a Deus, esse entusiasmo, né, agrada a Deus, essa alegria agrada a Deus. É dessa maneira que Deus quer nos ver, tá bom, queridos? Então, vamos, né, nessa terça-feira, parar um pouquinho, 10, 15 minutos, leia 1 João, capítulo 2, versículo 6, né, onde ele diz: quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Como diz o apóstolo Paulo, né, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus. Tá bom? Então, se temos que imitar alguém, imitemos Jesus. E imitemos, ou então, Paulo, porque ele era imitador de Jesus. Tá bom, queridos? Então, fica essa reflexão para hoje. Eu espero que a gente consiga trazer isso para a prática do nosso dia a dia, viver isso, né? Viver a grande oportunidade de ser filho de Deus na prática, né? Não só na teoria. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais levar uma vida que agrade ao nosso Pai, fazendo as escolhas certas, tomando as decisões corretas, nos aproximando cada vez mais dele, do nosso Pai eterno e da salvação em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, meu querido, minha querida, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta. E amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Grande abraço, meu querido e minha querida. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Que tenhamos uma terça-feira repleta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.